Gente, bom dia. Hoje é dia 24 de março de 2020. Nós estamos atravessando pela epidemia, pela pandemia de Covid, do coronavírus, do novo coronavírus. E como eram muitas as dúvidas, eu me propus a fazer um vídeo aos pneumopatas, aqueles que têm problemas pulmonares, né? E nós fizemos esse vídeo ontem. Eu prometi a vocês, eu prometi a vocês que nós não repetiríamos temas que têm sido repetido muito pela mídia, que tá todo mundo saturado de ouvir. Mas, infelizmente, hoje eu vou ter que repetir algumas coisas. Por quê? Porque nós não temos quantidade suficiente de pessoas no nosso canal do YouTube para fazer pergunta e resposta. Então, as perguntas e respostas estão sendo feitas no Facebook. E, infelizmente, algumas perguntas me deixaram um pouco assustada, um pouco alarmada, tá? Então, nós tivemos mais de 2.000 pessoas que assistiram o vídeo, né? E nós tivemos aí perguntas que me deixaram um pouco preocupada. Com relação a atestado médico, tá? Se você é asmático e o seu marido é saudável, o seu marido não tem direito a atestado médico, tá? Por quê? Porque se ele tá indo trabalhar, de duas uma, ou o serviço que ele trabalha é um serviço essencial, então é um serviço que não dá para parar, né? Ou, né, os EPIs estão sendo adotados, ou seja, os EPIs são equipamentos para proteção individual. Então, esses EPIs devem estar sendo fornecidos, né? E ele deve estar usando no serviço dele. Nós temos no Brasil cerca de 10% da população com asma, principalmente na nossa região, como nós falamos ontem no vídeo, tá? Então, por favor, nós não temos condições, né, de afastar quaisquer comunicante direto sem necessidade, tá? Se você é asmático, primeiro, se você é asmático, você tem uma doença crônica, então você tem que ter teu médico pneumologista, tá? O teu médico pneumologista, ele tem que ser visitado pelo menos a cada 6 meses. Então, o teu médico tem o seu prontuário e ele sabe qual é a sua doença. Se você é trabalhador asmático, ele pode dar uma carta só orientando, não afastando, tá? Mas orientando que você tem uma asma. Lógico, se a sua asma é grave, e aí entra o bom senso. Se a sua asma é grave, não controlada não porque você não vai no médico, não controlada porque você faz todo o tratamento certo e ela é uma asma indócil, é uma asma grave, tá? Aí você pode sim ser afastada do serviço pelo teu risco de
de pegar o coronavírus, tá? Então, isso me deixou muito preocupada, por quê? O que nós temos ensinado e que mais de um vídeo, são vários vídeos, tem vindo, falando exatamente sobre isso. Então, por exemplo, você tem um bebê em casa, ou você tem uma pessoa com problema pulmonar em casa, ou você tem uma pessoa com problema cardíaco em casa, e você foi trabalhar, né? Você tem que chegar em casa, tirar os sapatos, entrar no chuveiro, tomar um bom banho, passar álcool gel nas mãos, e aí você tá pronto para estar em casa de novo, tá? Então, por quê? Porque você tá vindo da rua, a gente não sabe onde você passou, onde você pôs a mão, e o vírus, ele resiste muito tempo nas superfícies. Então, existem riscos, tá? Então, vamos deixar claro o seguinte: atestado médico é para quem precisa, para quem corre riscos graves. Então, quem tem uma alteração importante no pulmão ou quem tem uma asma que não está controlada, apesar de você ir no seu médico a cada 6 meses você tá indo no seu médico, tá? Então, você tá indo no seu médico a cada 6 meses, ele conhece o teu problema, você pode pedir para ele uma cartinha só falando que você tem asma, tá? Ou, no caso, dependendo da situação, pedir um afastamento, dependendo da situação. É isso que eu estou falando. A asma grave que não tem controle, tá? Mesmo com tratamento. Então, aquela asma que o paciente não aparece no médico há 5 anos, ela não vai realmente ser controlada, principalmente nessa época. Então, não espere milagre. E outra coisa, médico não tá entrando em quarentena, tá? Vocês me desculpem, mas pelo menos na nossa cidade, os médicos que podem se afastar são os médicos que têm consultório, por exemplo, de dermatologia ou consultório de reumatologia, que não tem nada a ver com a doença, que não tem nada a ver com doença respiratória. Se ele quiser tirar férias nessa fase, nessa época, ele pode. Aliás, ele deve, tá? Agora, o médico que trata de doenças respiratórias, o médico intensivista, o médico de pronto-socorro, ele não está de quarentena. Eu posso garantir para vocês, tá? Então, por favor, não falem que médico tá de quarentena, que é por isso que você não consegue uma carta. Isso é um absurdo. Você não consegue uma carta porque provavelmente você não vai no seu médico há um bom tempo. Você tem uma doença crônica, que é uma asma, ou um enfisema, ou uma doença respiratória qualquer, e você não vai no seu médico há muito tempo. Você não faz tratamento adequadamente. Então, não venha falar que você não está encontrando o seu médico. Talvez você não tenha encontrado o seu médico todos esses anos. Então, é por isso que talvez você não consiga encontrar seu médico agora, não é? Para pegar um atestado. Então, vamos ter bom senso. Outra pergunta que vem chegando. Gente, quem é grupo de risco para vacina, que tem que tomar vacina? Eu acho que isso é uma coisa mais do que falada. Por isso que eu não falei no vídeo ontem. Porque
realmente, isso já é assunto batido, não é? Então, primeiramente, os profissionais de saúde, por favor, profissional de saúde, né? Se alguém estiver me ouvindo, por favor, você não é o super-homem, tá? Tome vacina. Porque o agente de saúde, o profissional de saúde, ele tem o costume de achar que ele pode tudo, que ele consegue tudo, e ele não pode. Infelizmente, ele não pode, e ele pode adoecer, e nós precisamos dele, tá? Lembre-se que essa vacina não é contra o coronavírus, essa vacina é contra a gripe. Me perguntaram também, qual foi a pergunta? Ah, nessa época que a gente tá com baixa imunidade, nós podemos tomar a vacina? Gente, por que você tá com baixa imunidade? Não tem sentido. Eu já falei ontem que quem estiver com uma tosse, quem estiver com uma gripe, quem estiver com uma coriza, não tome vacina. Espere uma semana. Trate essa coriza, trate essa gripe primeiro. Depois você toma a vacina. Trata a tossinusite, depois você toma a vacina, tá? Então, nós não temos por que estar com a imunidade baixa. Eu sim, porque eu tô saindo de uma dengue hemorrágica, tá? Mas quem tá com a imunidade ok, quem não tem problema nenhum, pode sim, deve tomar a vacina. E o Ministério da Saúde adiantou a tomada dessa vacina, por quê? Porque o pico do coronavírus provavelmente seja na nossa pior época do ponto de vista respiratório, que é abril, tá? Então, como essa vacina leva 15 dias para imunizar, em média, o que acontece? Você tomou agora, lá para abril, essa imunidade vai estar legal, essa proteção vai estar legal da vacina, tá? Então, é isso, por isso que a gente está adiantando a vacina, por isso que o Ministério da Saúde adiantou a vacina, para que não choque com a época do coronavírus e que quando vem o coronavírus de vez, que é provavelmente fim de abril, estejamos todos vacinados e imunizados contra a gripe e contra o H1N1 principalmente. Ontem no vídeo eu expliquei qual a diferença de você estar vacinado pelo H1 e não estar vacinado pelo H1. Pra gente, qual é a importância? Ontem, então quem tiver acesso, por favor, assista o nosso vídeo de ontem. Outra pergunta, então quais são os grupos de risco? Profissionais de saúde, gestantes, pelo amor de Deus, gestantes, pelo amor de Deus, tá? Porque os quadros que nós temos enfrentado com gestantes que pegam H1N1 são realmente horripilantes, são assustadores, tá? Porque o H1N1 também não é para passar de uma gripe, mas quando passa de uma gripe e a gestante ela é imunologicamente mais frágil, nós temos todo um problema muito grande para cuidar, tá? Então, gestantes, e aí entre os grupos de risco, os idosos, os cardiopatas, os pneumopatas, né? Todos aqueles que realmente têm problema crônico, doença crônica, quem tem pressão alta, tome a vacina, por favor. As crianças, tomem, tá? Tomem a vacina. A criança, ela já tá no caderninho lá, a vacina dela, tá? Então, confiram, por favor, no caderninho lá de vacinação do seu filho, se ela tomou a vacina. Na verdade, a criança são 2 doses de vacina, então veja certinho se ela tomou a pneumo 17, se tá tudo ok, desculpe, a vacina da gripe, se tá tudo ok,
tá? A Piriamo 17 ela vai tomar também. Então, a criança, ela tem que também estar sendo imunizada. Todos nós temos que ser imunizados, tá? Nós tivemos mais perguntas, né? Mas, assim, eu não quero deixar o vídeo muito longo, porque senão ninguém aguenta assistir. Mas, basicamente, são essas duas questões. É a questão dos atestados médicos, tá? Então, se você tem uma doença estrutural pulmonar e você trabalha, por exemplo, numa cerâmica, é lógico que você tem todo o direito a atestado médico, tá? Agora, não, você é um contactante, é só tomar as medidas de higiene, né? Que nada vai acontecer, se Deus quiser, né? Então, eu deixo aqui as minhas recomendações. Por favor, tomem as vacinas, cuidem, se previnam-se, façam as medidas de higiene, ainda estão em primeiro lugar. Lembre-se que nós não temos tratamento ainda para o coronavírus. Então, o tratamento é a medida de higiene, é sossegar em casa, tá? Isso é um outro fator que, infelizmente, nós não estamos conseguindo ver, né? Na esquina aqui da minha casa, nós tivemos uma festa ontem, né? Num bar, onde várias pessoas estavam. Então, tá difícil. Tá difícil o pessoal entender, tá difícil o pessoal entender que ele tá espalhando isso, né? Não é uma questão de querer, querer ou não ir para uma festa ou a gente proibir de ir para uma festa porque a gente é quadrado. Não tem isso, tá? Crianças, porque as crianças estão em casa. Vou repetir, tá? Crianças estão em casa porque elas são assintomáticas. Geralmente elas não têm sintomas. Na Itália, infelizmente, nós não vimos isso. Infelizmente, na Itália, nós vimos casos de crianças morrendo pela síndrome respiratória aguda. Mas a criança, ela não, geralmente, o máximo que ela tem é uma coriza, então é o narizinho escorrendo, é uma tossinha, tá? E aí ela vai pro colo do vô, da avó, vai pro colo da tia que tem mais 60 anos, e ela transmite o coronavírus para essa pessoa idosa que pode desenvolver a síndrome respiratória aguda grave. Então, por que as crianças estão em casa? Lógico, primeiro para protegê-las, né? Porque criança bota a mão no nariz, bota a mão na orelha, bota a mão na boca, bota a mão no pé, enfim. Criança é difícil da gente estar controlando o tempo inteiro. Não tem como, nem as escolas conseguem controlar o tempo inteiro. E também por esse fator, por ela não ter sintomas, ela não vai ter febre, ela não vai ter sintomas e ela tá transmitindo, tá? Então, esse é o nosso recado de hoje. Quem tiver mais dúvida, por favor, coloque lá as dúvidas, tá? Nada contra a pessoa que perguntou sobre o atestado. Eu acho que, na verdade, eu usei, foi até bom, porque eu usei a pergunta dessa pessoa para a gente poder orientar melhor, para a gente poder explicar melhor essa questão de atestado médico. Quarentena não é descanso, quarentena não é férias, tá? Ninguém vai pra praia na quarentena. Então, quarentena é ficar em casa quieto, tá? Então, gente, por favor, vamos colaborar, vamos parar de sair pra rua. Por mais que o comércio esteja aberto, tente não sair pra rua, por favor.
Fiquem com Deus e um bom dia para todos vocês.